E aí, pessoal do segundo ano, tudo beleza? Então vamos lá, vamos continuar com o nosso trabalho até nosso rumo até a circunferência trigonométrica, né? Então vamos lá. Então, na aula passada, a gente viu que num triângulo retângulo, a gente vê que se eu tenho triângulos retângulos semelhantes, os seus lados são proporcionais. E a gente viu que a gente poderia relacionar, que a gente pode relacionar as razões desses lados do triângulo retângulo e relacionar justamente essas razões ao que a gente chama de seno, cosseno e tangente de um determinado ângulo. Porque a gente vê que essas razões elas permanecem constantes se o ângulo permanece o mesmo. Então, independente de qual seja as medidas dos lados do retângulo, do triângulo retângulo, certo? Se eu tenho um determinado ângulo ali fixado, então as razões entre as medidas desses lados, elas vão permanecer constantes, independente do tamanho do lado o tamanho do triângulo pode variar, mas se seu ângulo não variar, então o seno, o cosseno e a tangente desse triângulo, que são as razões entre os lados desse triângulo, permanecerão constantes, tá? Então, tá aí o meu triângulo retângulo. Vamos relembrar quem vem a ser o seno e o cosseno e a tangente, tá bom? Então vamos lá. Quem vem, eu estou adotando o ângulo alfa, tá? Lembra que são razões referentes a um determinado ângulo. Então, eu primeiro tenho que determinar o ângulo para poder fazer as razões. Então, determinado esse ângulo alfa aí, que vem a ser o seno, o cosseno e a tangente de alfa, tá? Desse triângulo retângulo aqui de lados ABC. Então, o seno de alfa vai ser quem? Vai ser o cateto oposto a alfa, quem vem a ser o cateto oposto, lembrando, esse lado é a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo, que é o lado que fica de frente a um ângulo de 90 graus, e os outros dois lados, os lados que formam um ângulo de 90 graus, eles são chamados de catetos, tá? Então, o cateto oposto é o cateto que está na frente do ângulo que eu estou fazendo as razões, certo? Então, eu estou falando com relação ao ângulo alfa, então o cateto oposto a alfa, o que está de frente a alfa, que nesse caso é o B, tá? E a hipotenusa, C. Agora o cosseno de alfa, que vem a ser o cosseno. O cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. O cateto adjacente é o cateto que toca no ângulo que eu estou trabalhando, que no caso é o alfa. Então, se eu quero cosseno de alfa, o cateto adjacente a alfa é o cateto que está ali participando da formação de alfa, ou seja, que toca em alfa, tá? Então, nesse caso, é o A sobre C, é a hipotenusa. E quem vem a ser a tangente de alfa? A tangente de alfa não leva em consideração a hipotenusa, né? É só os catetos. Então, é cateto oposto sobre cateto adjacente. Nesse caso, é B sobre A. Ok? Então, vamos fazer o seguinte. Eu quero aplicar Pitágoras nesse triângulo retângulo aí, certo? Sendo que para aplicar Pitágoras, porque lembra como é Pitágoras? O que é Pitágoras? É o quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos, né? Então, eu tenho C ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Então, o que é que eu vou relacionar aí? O que é que eu vou fazer? Eita, desculpa minha gente, só um errinho de configuração aqui. O lado tem nome do vértice oposto, então aqui deveria ser C, aqui deveria ser A. Então, trocando os comandos aqui, certo? Então, aqui vai ficar B sobre A, C sobre A e B sobre C.
Isso aí é porque é norma, tá? Na geometria, a gente denomina o lado de acordo com o vértice oposto. Então, o vértice é o encontro de dois segmentos, tá? Então, o vértice A, então, o nome do lado oposto ao vértice A é Azinho, do lado oposto ao vértice B é Bzinho, do lado oposto ao vértice C é Czinho, tá? Isso é uma convenção, aí eu tinha trocado ali. Então, agora trocando, como é que fica meu Pitágoras? Vai ficar A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, perceba isso, que o lado do meu triângulo, o nome que eu dou aos lados, ele vai variar de acordo com a posição dos vértices. Se eu tivesse trocado, colocado C, B e A aqui, tudo isso ia mudar, tá? Não ia mudar o seu significado, só ia mudar lá as letrinhas que eu ia colocar no lugar, tá bom? Mas essa configuração, ou seja, seno de A igual a B sobre A, isso aí eu tô assumindo a partir desse triângulo, tá? Se o triângulo for diferente, se aqui for PQ e R, então aqui vai ser PQ e R, então, ai meu Deus, eu não consigo mais aplicar Pitágoras porque não é ABC, é PQ e R. Preste atenção. Entenda o significado de cada um, não é o nome em si, sim quem são. Hipotenusa é sempre o lado que está de frente ao ângulo de 90 graus. Catetos são os lados que formam o ângulo de 90 graus. Cateto oposto ao ângulo é o cateto que está na frente do ângulo trabalhado. Cateto adjacente é o cateto que toca ao ângulo trabalhado, certo? Então, está tudo determinado aí, independente das letras que eu estou usando, tá bom? Então, quando eu quero aplicar Pitágoras, aí o que é que acontece? Eu tenho A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, certo? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar B e C em função de A. Ou seja, eu não sei que seno de A é igual a B sobre A, então agora eu vou isolar A nessas duas equações aqui, porque eu quero botar as letras em função de A. Tá? Em função de A, certo? Então, como é que vai ser isso? É só aplicar meio pelos extremos aqui, deixa eu mudar de cor. Aplicar meio pelos extremos aqui, o que é que vai acontecer? Eu vou ficar aqui com B vezes 1, que vai ser B, igual a vezes o seno de alfa, certo? O que é que vai acontecer aqui com C, se eu aplicar meio pelos extremos? Vou ficar com C vezes 1, que é C, porque aqui embaixo é como se tivesse 1, tá? Nunca se esqueçam dessa afirmação, tá? Cosseno de alfa é um número, então se é um número eu posso escrever com o denominador 1, tá? Então, C é igual a A vezes o cosseno de alfa. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei B e C e coloquei em função de A, ou seja, A participa no caso a resposta vai ser um múltiplo de A, né? Aí, nesse caso. Então, vamos lá. Vamos trocar B e C por A seno de alfa e A cosseno de alfa. Então, fica como? Vai ficar A ao quadrado igual a A vezes o seno de alfa ao quadrado mais B seno de alfa ao quadrado, certo? Botando tudo ao quadrado, lembra que se eu tenho uma multiplicação elevada ao quadrado, então eu tenho todos os termos, os fatores dessa multiplicação elevada ao quadrado. Então vai ficar A ao quadrado igual a A ao quadrado vezes o seno ao quadrado de alfa mais B ao quadrado vezes o seno ao quadrado de alfa. Cuidado, gente, se você está querendo levar o seno e o cosseno ao quadrado, a gente representa o expoente em cima do seno. Porque o que eu estou querendo levar ao quadrado não é o ângulo alfa, certo? É o seno do ângulo alfa. Então, quando eu quero representar o seno do ângulo elevado ao quadrado, eu coloco o expoente aqui em cima do seno.
em cima, eita, aqui é cosseno, né? Eita, eu saio botando tudo seno. Aqui é cosseno. E aqui também é cosseno. Em cima do cosseno, em cima da tangente, quando eu quero dizer que eu quero a tangente, ou seja, o valor que representa a razão daqueles lados, é elevado ao quadrado. Se eu quisesse um ângulo, se eu botar o 2 aqui, vai dizer que é seno de alfa elevado do ângulo elevado ao quadrado. Então é como se aqui eu pegasse esse ângulo e elevasse ao quadrado primeiro para depois encontrar o seno dele, tá bom? Então essa é a representação correta. Agora a gente vai pegar, aqui é A cosseno de alfa, aqui ó, B é A seno alfa e C é igual a cosseno alfa. Eu tô embananando as coisas aqui. Então o que é que acontece? Eu tenho A nessa soma de parcelas aí. Então se eu tenho o mesmo valor, ou seja, se eu tenho uma soma que é múltiplo de um termo em comum, então eu posso pegar esse termo e pôr em evidência. Então vai ficar A ao quadrado igual a ao quadrado vezes o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa, certo? Quando eu pego esse cara e passo para cá dividindo, o que é que vai acontecer? Vai ficar A ao quadrado dividido por A ao quadrado. Seja lá quem for A, não faço a mínima ideia, mas eu sei que essa divisão é sempre 1, porque a divisão de valores iguais vai dar sempre 1. Então, o que é que acontece? Eu tenho essa formalização aqui, ó, que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1, certo? Então, eu posso lhe afirmar que a soma dos quadrados dos senos e dos cossenos de um mesmo ângulo vai dar sempre 1, tá? Então, vai dar sempre 1 se eu somo o quadrado do seno com o quadrado do cosseno de um mesmo ângulo. Ok? Então, essa é a primeira relação que a gente consegue fazer utilizando as razões. O que é que eu utilizei para encontrar isso? As razões seno e cosseno que a gente trabalhou na aula passada, tá? Então, essa é uma das relações fundamentais. Quando ele perguntar a relação fundamental da trigonometria, ele está falando da soma dos quadrados e da unidade, tá bom? Então, essa é a primeira relação. A segunda relação, ela envolve a tangente, certo? Note que a tangente de um ângulo é o cateto oposto pelo cateto adjacente, que é a mesma coisa se eu fizesse, eu ia chegar no mesmo lugar se eu dissesse que a tangente de alfa é igual ao seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Por quê? Quem é o seno de alfa? Não é B sobre A? Quem é o cosseno de alfa? Não é C sobre A? Se eu faço essa divisão, como é que fica? Vai ficar B sobre A vezes divisão de frações, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. No caso, vai ficar A sobre C. Cancela A com A, vai ficar B sobre C. Ora, B sobre C é a tangente de alfa. Então, o que é que eu posso dizer? Eu posso escrever a tangente de alfa como a razão entre o seno e o cosseno de alfa, certo? Então, tanto faz eu dizer que é a razão entre o cateto oposto pelo cateto adjacente, como eu dizer que é a razão do seno pelo cosseno do mesmo ângulo, tá? Então, essas duas relações, elas são fundamentais na trigonometria, tá bom? Então, você pegando as relações trigonométricas que a gente construiu, a gente, por intuição, a gente chega nessas duas outras relações que são importantíssimas na trigonometria, tá bom? Então, para a gente fechar a aula, vamos resolver esse exemplo aqui. Aí ele diz o seguinte: eu tenho esse triângulo retângulo aí, tá? ABC, onde eu não tenho os valores dos catetos, os catetos são x e y, e ele diz que
o seno de B, lembre que quando eu não dou nome ao ângulo, como nesse caso aqui eu disse que o nome do meu ângulo é alfa, eu posso sem querer dar nomes novos para evitar a aglomeração de notações. É só pegar o ângulo e colocar um circunflexo em cima. O ângulo não, o vértice, né, que é o ponto onde o ângulo está. Então é só pegar esse ponto aqui e colocar o circunflexo em cima. Então quando ele diz aqui que o seno de B está dizendo que é o seno desse ângulo aqui, esse ângulo aqui, eu vou pintar de azul, é o que eu chamo de B chapeuzinho, tá? É o ângulo, tá? Então ele diz que o seno desse ângulo é 4/5, tá? Ele dá aqui a figura, ele não dá o cateto oposto a B, não dá o cateto adjacente a B, e ele dá a hipotenusa, que é 15. E ele pede quem é a medida de AC, ou seja, quem é X, quem é Y, quem é o cosseno de B, quem é a tangente de B, quem é o seno, o cosseno e a tangente de C. Ele também vai querer de C, certo? Então, para a gente resolver tudo isso aí facilzinho, basta a gente encontrar todos esses lados, né? Então, o importante agora é encontrar os lados. Encontrou os lados, acabou a questão, ok? Então, vamos lá. Utilizando essa informação que seno de B é 4/5, primeiro, quem é seno de B? Quem é o seno de B? Seno de B é cateto oposto sobre a hipotenusa. Nesse triângulo aqui, quem é o cateto oposto? Se eu estou olhando para B, o cateto oposto a B é X, certo? Quem é a hipotenusa? 15. Sendo que ele disse que esse valor é 4/5. Então, basta a gente substituir aqui e resolver essa igualdade. Essa proporção então, vai ficar aqui igual a 4/5. Tá com meio pelos extremos, vou ficar com 5x igual a 60, né? Então, o x é igual a 60 dividido por 5, que é 12. Ok? Então, x aí, eu já sei que x aqui é 12. Eu achei um valor. Então, se x é 12, quem é y? Tá? Aí, no caso de y, eu já posso aplicar Pitágoras, porque eu tenho um triângulo retângulo, tenho 2 lados e não tenho um terceiro. Porque aqui, ele me deu o valor do seno. Se eu for utilizar o cosseno para descobrir o cateto oposto sobre a hipotenusa, eu não tenho o valor do cosseno. O valor do cosseno é justamente, ele vai pedir, né, quem é o valor do cosseno. Eu não tenho o valor do cosseno, certo? Então, eu não tenho como utilizar essa informação, porque está me faltando uma, que é o cateto adjacente. Então, a gente aplica Pitágoras aqui, certo? Então, vamos ter 15 ao quadrado, vou fazer de outra cor. Eu vou ter 15 ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais y ao quadrado. 15 ao quadrado é 225 menos 144, que é 12 ao quadrado, é igual a y ao quadrado, certo? Isso aqui vai dar 3, 12, né? Cadê? Aqui, menos 144 vai dar 56. 56 mais 25 vai dar 81, né? 81. Ok? Então, 81 igual a y ao quadrado. Então, y é a raiz quadrada de 81, que é 9. Então, eu já sei que y aqui é 9, certo? Veja a curiosidade, certo? Ah, não falei a vocês do triângulo pitagórico, certo? Depois eu vou falar a vocês. Não, deixa eu falar logo. Existe um triângulo retângulo chamado triângulo pitagórico, que é o triângulo onde a sua hipotenusa vale 5 e os catetos valem 3 e 4.
Um 3, 4 e 5, isso é um triângulo que a gente chama de triângulo pitagórico, tá? Então, toda vez que eu tiver um triângulo dessa forma e os múltiplos com esse lado, eu já sei que ele é um triângulo retângulo, certo? Toda vez que eu tiver um triângulo 3, 4 e 5, medidas 3, 4 e 5, eu já vou saber que eles são retângulos. Eu já sei a medida dos ângulos internos, que é 30 e 60, e eu sei que todos os múltiplos vão ter essas mesmas características, né? Ou seja, lembra que eu falei, né? Então, se eu tenho, não importa o tamanho do lado, se o ângulo for o mesmo, então a razão é a mesma, tá? Então, aqui, observe que ele é um múltiplo desse cara aqui. Se eu pego todo mundo aqui e divido por 3, se eu dividir esse cara por 3, vai me dar o quê? 3. Se eu dividir aqui por 3, vai me aparecer quem? 5. E se eu dividir aqui por 3, vai me aparecer aqui quem? 4. Então, esse é o pitagórico 3, 4 e 5, sendo que ele é um triângulo pitagórico múltiplo de 3, certo? Eu multipliquei todos os dados por 3, encontrei outro triângulo semelhante, onde esses ângulos internos são os mesmos desse triângulo aqui, beleza? Então, já achei aqui a resposta de AC e AB. Já achei que AC mede 12 e que AB mede 9. Agora eu quero o cosseno de B e a tangente de B, certo? Então, quem vem a ser o cosseno de B é o cateto adjacente a B sobre a hipotenusa. O cateto adjacente é 9, então vai ficar 9 sobre 15. Se é 9 quintos, não é uma fração irredutível. Então, se ela é redutível, a gente reduz, tá? Então, se aqui eu posso dividir por 3 e por 3, então aqui eu vou obter a fração 3 quintos, tá? Justamente, tangente de B. Quem vem a ser a tangente de B? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? 12. Quem é o cateto adjacente a B? 9. Simplificando por 3, eu vou ter o 4 terços. Certo? Então, eu vou ter a fração 4 terços. Então, já achei o cosseno de B e a tangente de B. Agora, vamos olhar para C, né? Então, agora, vamos olhar para C. Agora, eu quero o seno de C. Quem é que vem a ser o seno? Quem vem a ser o cateto oposto a C? Então, é o que está de frente a C. Então, agora, quem é o cateto oposto é o 9. Então, vai ser 9 sobre 15, que a hipotenusa ela não varia, né? Quem vai variar as posições é o cateto, porque o oposto, o adjacente, vai ser referente ao ângulo. A hipotenusa é sempre hipotenusa, que é 3 quintos. O cosseno de C vai ser o que? Cateto adjacente, que agora é 12, sobre a hipotenusa, que é 15. Então, vai ficar 12 sobre 15, que é 4 quintos. E a tangente de C, cateto oposto sobre cateto adjacente, vai ficar 9 sobre 12, que é igual a 3 quartos. Agora, tendo o seno, cosseno e a tangente dos dois ângulos, que a gente chama de dois ângulos agudos, tá? Ângulo agudo é todo ângulo que é menor do que 90 graus. Ângulo reto é o ângulo de 90 graus e o ângulo agudo é um ângulo que mede menos de 90 graus e o ângulo obtuso é um ângulo que mede mais do que 90 graus. É óbvio que se meu triângulo ele é retângulo, seus outros dois ângulos eles só podem ser obtusos, certo? Eu não posso ter um ângulo 90 e outro ângulo medindo maior do que 90, já que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, né? Então, todos os outros ângulos a gente chama de ângulos agudos, tá? Então, observe o que acontece com seno e cosseno e a tangente referente aos dois ângulos não retos de um triângulo retângulo. Então, olha
o seno. O seno de B é 4/5. Olha o seno de C. É 3/5. O cosseno de B é 3/5. O cosseno de B é 3/5. O cosseno de C é 4/5. Então, note que troca, né? O seno vira o cosseno e o seno, e o cosseno vira seno. E a tangente, que aqui no de B é 4/5, no de C ele é, é 4/3, no C ele é 3/4. Ele troca, ele inverte de posição, tá? E com relação ao seno e o cosseno, eles trocam de valores, certo? Então, isso aí a gente vai entendendo melhor mais na frente, ok? Então, é isso a aula de hoje. Um beijão para vocês e até a próxima aula.